aqui a gente vê que tem muitas distorções cognitivas atrapalhando. Pensando lá naqueles transtornos que a gente viu, pacientes com depressão, eles distorcem muito, né, a realidade, então eles têm um pensamento mais pessimista, então enxerga tudo de uma maneira mais pessimista. Pacientes mais ansiosos também têm esse tipo de pensamento, né, então eles enxergam tudo como uma ameaça, querem ter certeza de tudo, não lidam bem com incerteza, catastrofiza muito, né, então está muito relacionado com distorções cognitivas. E a gente tem outros pacientes que vão chegar para o TCC, mas que a gente vê que o principal é que eles têm déficit em alguma habilidade. Então, seriam aqueles pacientes que a gente vai receber com TDAH, né? Então, por que ele tem um TDAH? Ele tem várias dificuldades que a gente precisa trabalhar com ele. Tem pacientes que vão ter dificuldade em resolução de problemas, vão ter pacientes que vão ter dificuldade de habilidade social, vão ter pacientes que vão ter dificuldade de regulação emocional, né? Então, a gente vai ver, primeiramente, qual que é o foco do tratamento. A gente sempre vai trabalhar as duas coisas. A questão aqui seria para a gente decidir o que a gente vai trabalhar primeiro. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pensa num paciente que está com essas dificuldades maior de distorções cognitivas, a gente começa mais trabalhando essas questões relacionadas à distorção cognitiva. Então, a gente vai trabalhar a psicoeducação sobre o modelo cognitivo, educação emocional, então vou ensinar para ele, né, quais que são as emoções que existem, como é que ele sente no corpo dele, vai fazer monitoramento das emoções, vou ensinar para ele sobre os pensamentos, tanto identificar como questionar esses pensamentos, vou ensinar sobre distorções cognitivas, vou ensiná-los a questionar esses pensamentos, a gente identificar as crenças e fazer reestruturação cognitiva. Então, nossa base, quando está muito relacionada à questão do meu paciente com distorção cognitiva, a gente vai fazer um plano muito baseado aqui nessas estratégias aqui. Já quando a dificuldade dele está maior em déficit de habilidades, eu vou trabalhar primeiro essas habilidades, para depois eu trabalhar as distorções cognitivas. Então, seria a gente trabalhar estratégias compensatórias e ou ensino e treino dessas habilidades. Então, seriam coloquei aqui várias situações que a gente pode pensar que isso seria necessário. Então, vamos pensar, por exemplo, um paciente com TDAH. O paciente chegou, né, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode ser tanto crianças quanto adultos, né, hoje em dia tem chegado muitos adultos com TDAH. E aí, o que acontece, gente? Vamos imaginar, para vocês entenderem essa diferenciação, né, de déficit de habilidade e distorções cognitivas. Vamos imaginar um paciente com TDAH adulto, que passou a vida inteira sem saber que ele tinha TDAH, tá? E aí, agora, né, na vida adulta, que tem mais divulgação e etc., ele descobriu, né, que aquilo que ele sempre achou que era preguiça, que era falta de comprometimento, na verdade, era uma dificuldade de atenção que ele tinha, e aí ele chega para terapia. E ele tem várias distorções cognitivas, de que ele é um preguiçoso, de que ele é burro, que ele não tem capacidade, que todas as conquistas que ele teve na vida dele foi por sorte, que ele não merece as coisas que ele tem na vida dele. Então, ele tem várias distorções cognitivas. Aqui eu percebo que tem distorções cognitivas que eu preciso trabalhar com ele, mas, por outro lado, ele tem um TDAH, que acaba reforçando essas ideias que ele tem aqui sobre ele mesmo. Não que sejam verdadeiras, mas faz sentido uma pessoa que tem um déficit de atenção, que não sabe que tem, pensar isso tudo aqui sobre ele mesmo. Então, o que eu vou pensar nesse meu planejamento do tratamento dele? Eu preciso primeiro trabalhar estratégias compensatórias para essa dificuldade dele, ou seja, eu vou trabalhar com manejo de tempo, com planejamento, com gestão da impulsividade dele. Vou trabalhar com várias questões que são importantes para o TDAH, né, ensinando ou treinando essas habilidades também, e depois trabalhar com as distorções cognitivas ou trabalhar com as duas ao mesmo tempo, mas eu não posso deixar de trabalhar essas estratégias compensatórias, senão fica aquela questão que o paciente entende na terapia que ele não é preguiçoso, mas quando ele chega em casa ele não dá conta de fazer uma atividade que ele tinha que fazer e todo mundo consegue no trabalho dele, ele vai concluir que ele é preguiçoso sim, ou que ele é burro, ou que ele não merece aquele emprego. Então, é muito importante, quando a gente vê que tem uma habilidade, né, ou algo que está com déficit, a gente trabalhar essas estratégias compensatórias, fora quando a gente precisa encaminhar, né, para outros profissionais também. Então, dei o exemplo do TDAH, mas pode ser também um paciente que tem uma dificuldade muito grande de planejamento, né, e talvez eu vou ter que
que trabalhar com eles estratégias de organização de tempo mesmo, de planejamento, aquela coisa bem prática mesmo, né, de organizar o seu tempo. Ou então, um paciente que tem uma impulsividade muito grande, vou trabalhar com eles estratégias para ele se conhecer, né, como é que seu corpo fica quando você tá impulsivo, né? Quais são as emoções que mais precipitam a sua impulsividade, se é na hora de uma raiva, do medo, e aí eu vou trabalhar isso com ele. Ou então, gestão do tempo, habilidades de comunicação, né? Que é uma coisa que eu trabalho muito com os pacientes. Então, às vezes, o que ele está precisando ser trabalhado ali antes da gente trabalhar as outras questões é a forma dele se comunicar, um paciente que não consegue ser assertivo, né, um paciente que sempre está muito lá naquela passividade, fica engolindo sapo, né, e não fala o que ele está pensando, sempre evitando conflito, então eu vou precisar trabalhar essas habilidades de comunicação. Ou um paciente que tem dificuldade acadêmica, né, no caso de universitários, ou de pessoas que estão fazendo concurso, ou de crianças e adolescentes na escola. Então, a gente pode trabalhar algumas, não de forma como o psicopedagogo trabalharia, né, que a gente encaminharia para esse psicopedagogo, mas trabalhar uma organização ali do tempo, organização dos estudos. Posso trabalhar a resolução de problemas com o meu paciente, né, de uma forma ensinando mesmo para ele esse passo a passo. Então, pode ser que meu paciente ele tenha aquelas questões todas porque ele age de modo impulsivo, né? Ele não para pensar como que ele vai resolver os problemas. Ou então ele tem um padrão de reclamar muito. Já perceberam que pessoas que ficam reclamando muito ao invés de parar e pensar como é que eu poderia resolver isso que está acontecendo comigo, né? Então, aqui nesse caso a gente trabalharia uma resolução de problemas. Ou pode ser um paciente que está precisando aprender regulação emocional, né? Ele não, quando a emoção dele fica muito intensa, ele não consegue voltar, ele não tem estratégias para poder regular a emoção dele, né? Então, vou trabalhar aqui com ele treino de respiração, treino de relaxamento, indicar para protocolo de mindfulness. Então, vou trabalhar essa regulação emocional com ele. Ou pacientes que estão precisando trabalhar habilidade social, né? Então, um paciente que tem muita dificuldade de encontrar com os amigos, de sair, né, tem uma timidez muito grande, não adianta, né, eu só ficar trabalhando as distorções. Se ele não se acha habilidoso, ou se ele tem realmente uma dificuldade de habilidade social, a gente precisa trabalhar essas habilidades sociais com eles. Então, a gente vê que na TCC a gente tem uma infinidade de estratégias que a gente pode trabalhar com os nossos pacientes.